Imagine acordar de repente em outro mundo e descobrir que renasceu como uma máquina de venda automática. Parece loucura, certo? Mas isso é boxo. Alguns minutos atrás, ele estava dirigindo sua bicicleta nas colinas, parecia um dia normal até que viu um caminhão na frente dele com uma máquina de venda automática. Ele viu as correias que seguravam a vending machine se desfazendo e pensou que, por algum motivo, precisava salvá-la. Ele pisou no acelerador para manter a máquina no lugar e esqueceu a curva. Como resultado, ele voou morro abaixo enquanto abraçava a máquina de venda automática. Ele acorda e vê um lago à sua frente. Ele acha que tem sorte de sobreviver e tenta se levantar, mas seu corpo não se move. Ele tenta gritar por socorro, mas as únicas palavras que saem são: "Olá". Ele percebe que é a voz dele e tenta dizer outras palavras, mas tudo o que ele diz são mensagens pré-gravadas da máquina de venda automática. Ele fica mais confuso, mas olha para baixo e vê seu reflexo. Ele foi transformado em uma máquina de venda automática. Ele acha que isso é uma piada, mas depois de olhar para seu reflexo novamente, ele começa a elogiar sua nova imagem. Além disso, ele também elogia seus próprios preços até perceber que renascer como uma máquina de venda automática é a pior coisa possível. Ou talvez não. Quero dizer, ele renasceu como a coisa que mais amava. Ele testa todas as suas mensagens gravadas, percebendo que não pode falar com ninguém, mas começa a entrar em seu modo de dramatização. O que mais ele pode fazer como uma máquina de venda automática? Ele fecha os olhos e se concentra até ver uma mensagem surgindo em sua cabeça. Atualmente, ele está vendendo apenas água mineral fria e sopa de milho quente. Ele então ouve uma voz dizendo que ele poderia vender mais coisas se gastasse pontos. Esses pontos são convertidos em dinheiro e ele pode usá-los para estocar, obter novos produtos e obter novas funções. Ele também descobre que pode usá-los para manter os itens frios ou quentes. Ele decide verificar suas outras funções e possíveis itens que poderia vender. Ele examina a lista de itens e decide gastar 10 pontos para tomar chá com leite frio. De repente, uma fileira de garrafas de água se transforma magicamente em chá com leite. Ele pesquisa ainda mais e descobre que pode vendê-los por 100 ienes, que serão convertidos em 1 ponto. Com mais pesquisas, ele descobre que não precisa de eletricidade para funcionar sozinho porque converte 1 ponto em 1 polegada de energia, o que significa que ele precisa ganhar 24 ienes por dia apenas para se manter vivo. Ele gastou apenas 10 pontos para pegar o chá com leite, então ele ainda tem 990 pontos restantes. Mas ele sabe que não pode gastar pontos aleatoriamente porque vai morrer se ninguém comprar nada dele, o que já é bem difícil porque ele está no meio do nada. Ele então de repente vê algum movimento na água. Ele alegremente pensa que é um cliente, mas descobre que é um sapo. Este sapo era tão grande quanto um humano, vestindo uma armadura e segurando um porrete, algo que deveria surpreendê-lo, mas ser uma máquina de venda automática é muito mais chocante. Ele pensou que o sapo era seu primeiro cliente, então tocou sua voz pré-gravada: "Olá". O sapo entrou em pânico e recuou apenas para acertá-lo com sua clava. Ele sofreu 3 danos e sua durabilidade foi reduzida na mesma proporção. O sapo continuou a atacar e descobriu que a durabilidade é seus pontos de saúde. O sistema alertava que, se a durabilidade chegasse a 0, a máquina quebraria e ficaria inutilizável. A maioria das estatísticas da máquina de venda automática estava em 0, exceto para durabilidade e resistência, que era de 10. Ele aceitou que outras estatísticas eram desnecessárias, mas ficou surpreso com a estatística mágica que significa apenas que a magia existe neste mundo. O sapo continuou a atacar, danificando-o. O sistema diz a ele que ele pode restaurar sua durabilidade gastando pontos, mas o sapo decidiu chamar mais 3 sapos com bastões e machados. Sua durabilidade estava diminuindo ainda mais rápido agora. Ele tentou verificar o sistema para encontrar alguma solução até que viu a habilidade, Bênção. O sistema diz a ele que não precisa gastar pontos para obter acento circunflexo porque é um poder especial concedido por um deus. Ele acaba escolhendo essa habilidade, mas o sistema lhe dá uma nova lista, desta vez repleta de habilidades como esgrima e artes marciais. Quero dizer, o que ele vai fazer sem braços ou pernas? Sua durabilidade está quase atingindo um valor crítico quando ele vê a habilidade de barreira. Ele imediatamente o pega e descobre que ele criará uma barreira invisível para protegê-lo. Além disso, ele pode escolher quem ou o que pode se aproximar dele. Ele ativa a habilidade e a barreira derruba os sapos, mas eles não desistem. Eles se levantam e começam a bater na barreira. Depois de um dia inteiro, eles finalmente desistem e vão embora.
Ele gasta pontos para recuperar sua durabilidade, mas isso lhe custou mais de 600 pontos, e se ele não vender nada em 10 dias, ele morrerá. Vários dias se passaram e ele já aceitou seu destino. Ele gostaria de ter pelo menos vendido alguma coisa antes de morrer. De repente, ele ouve uma garota caçadora gritando. Ela está em uma postura de luta, mas não ataca ele. Ela está com fome e não tem forças para lutar contra monstros. Ela começa a se culpar porque tentou bater nos sapos, mas não conseguiu nem bater neles. Além disso, os sapos até roubaram seu almoço. De repente, ela percebe Boxo. Ela está confusa e pensa que ele é um monumento. Afinal, ele é a única máquina de venda automática naquele mundo. Ela fica impressionada ao ver as bebidas sendo exibidas. Boxo então usa sua mensagem gravada para recebê-la e diz a ela para inserir moedas. A garota está confusa. Quero dizer, ela nunca viu uma caixa de metal falante antes. Ela conclui facilmente que moedas significam dinheiro. Ela é um gênio. Ela se pergunta sobre os custos, moedas de cobre, moedas de prata ou mesmo de ouro. Ela insere uma moeda de cobre, mas ela é devolvida. Ela acha que não é o suficiente, mas o sistema diz a Boxo que ele precisa da função de conversão de moedas para aceitar a moeda. Ele compra a função por 100 pontos, e os preços se adaptam à moeda deste mundo. Mas uma garrafa de água é uma moeda de prata. A moça acha caro, mas tem fome. Ela insere a moeda de prata e pega a sopa de milho. Ela pega a garrafa de sopa e fica feliz porque está quentinha. Ela abre e começa a beber e acha mais gostoso do que a maioria das coisas que ela tem comido. Boxo finalmente se sente feliz neste mundo. Ele se sente satisfeito por alguém ter ficado satisfeito com seus produtos. Mas a menina quer experimentar mais coisas, principalmente chá com leite. Ela comprou mais sopa, água e chá com leite. Ela gastou 6 moedas de prata e 30 de cobre, que foram convertidas em 63 pontos. Ela comeu tudo e adormeceu ao lado de Boxo. Ele decidiu ativar sua barreira para protegê-la. Afinal, ela é a única cliente. Ela acorda no dia seguinte, feliz por poder comer e descansar. Então ela agradece a Boxo, que responde com sua mensagem de agradecimento. Ela acha que ele pode falar, mas ele não responde. Ela menciona seu amigo que pesquisou itens mágicos que continham vozes seladas, especulando se ele era o mesmo. Ela pediu que ele dissesse algo se ele entendesse. Em resposta, ele disse, olá, o que a deixou feliz e a levou a acreditar que significava sim. Ela se apresenta como Lamis e sugere que ele use outra palavra para não. Ele responde, que pena. Ela pergunta o nome dele, mas ele responde, que pena, sorrindo. Ela indica que entende a situação dele. Ela fica feliz e resolve mostrar Boxo para o amigo. Ela imediatamente o pega e começa a se afastar. Ele não conseguia entender como ela poderia carregá-lo, mas agradeceu em seu coração. Durante a viagem, ele descobre que Lamis pode carregá-lo facilmente porque sua bênção lhe dá uma força insana. Ela decide fazer uma parada rápida e tomar um pouco de sopa, mas ele se sente mal por ela porque não é tão satisfatória. Então ele usa seus pontos para trocar por algumas fichas. Ela fica surpresa ao ver o novo produto e pergunta se é comida. Ele responde, sim. Ela decide comprá-los e se apaixona pelo sabor. Ela não consegue parar de comer e compra 32 latas de salgadinhos, o que dá 320 pontos Boxo. Lamis continua carregando-o até chegarem à aldeia próxima. Os guardas da aldeia estão felizes em vê-la segura porque seu grupo de caça voltou para a aldeia muito ferido. Mas eles estão curiosos sobre a caixa de metal que ela carrega. Ela explica que o encontrou à beira do lago e decidiu levá-lo consigo. Ela explica como funciona, mas eles acabam confusos. Eles nunca tinham visto uma máquina de venda automática antes. Ela fica preocupada que não deveria ter comprado o Boxo, mas os guardas dizem que está tudo bem porque se você encontrar algo em uma masmorra, então é seu. Boxo está confuso como o inferno. Eles falam sobre os níveis e se perguntam se ele está dentro de um labirinto. Os guardas perguntam se podem comprar alguma coisa e Boxo responde, sim. Eles se assustam ao ouvir uma máquina falando. Eles acham que ela pode vendê-lo por um preço alto, mas ela não o fará. Ela vai visitar a amiga. Os guardas inserem suas moedas e compram sopa de milho e chá com leite. Eles adoram e acabam comprando tudo. Eles pedem a ela para trazer Boxo no futuro porque eles não podem sair de seu lugar enquanto guardam. Lamis concorda e segue para a aldeia. Mas ela percebe algo estranho em um beco, um bando de canalhas fazendo uma garotinha chorar.
Ela se move em direção a eles e chuta um em Nárnia enquanto carrega Boxo, e então confronta os dois restantes. Eles acabam sendo gatos assustados e fogem. Lamis verifica a garota e volta para a casa dela. Sua amiga imediatamente pula sobre ela e a abraça. Ela estava tão preocupada com ela. Ela percebe Boxo e pergunta o que é. Lamis explica tudo e coloca o Boxo do lado de fora para que as pessoas possam comprar coisas. Boxo então descobre que está dentro de uma masmorra e que Lamis precisa pagar por um teleporte Circle para voltar à superfície, mas ela não pode usá-lo porque usou seu dinheiro nele. Boxo rapidamente se tornou famoso e as pessoas estavam comprando coisas à torto e à direito. Ele conseguiu mais de 3.000 pontos, mas as pessoas já estavam cansadas de seus itens. Então ele decidiu adicionar itens ao seu menu. Os guardas imediatamente os compraram e os acharam deliciosos. Mais e mais pessoas começaram a comprá-los, mas Boxo não queria estragar o restaurante da pousada local. Assim, ele deixa a comida indisponível durante o dia e só vende à noite. Lamis ainda o ajuda a fazer suas vendas carregando-o por aí, e ela espera que um dia ele consiga falar com ela sem mensagens pré-gravadas.